Fidelidade. Tem lugar para fidelidade? Ser fiel. Onde e como? Exatamente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva lá, gente. Ajuda a gente, compartilha, né? Nós estamos aqui com o propósito, o desejo do coração de abençoar pessoas, de trazer uma palavra, né, que possa te auxiliar, de trazer aqui conceitos, ferramentas que podem ajudar você na sua vida a ser uma pessoa melhor, se aproximar mais de Deus. Você se torne cada dia mais uma pessoa melhor. Nós falamos semana passada sobre princípios, né, Tati? Em resumo, o que nós falamos? Que os princípios são os valores que nos movem para a ação, para as ações. Os valores positivos vão trazer resultados positivos, os valores negativos, com certeza, vão trazer resultados negativos. E quem quiser e puder, entra depois lá no Facebook ou no YouTube para você pegar direitinho o que é essa questão dos princípios que regem a nossa vida. Ok? Exatamente. E hoje nós vamos tratar especificamente aqui de fidelidade. E quando a gente fala de fidelidade, a primeira coisa que vem na sua cabeça, é no casamento, nós vamos falar de também, né? Fidelidade no casamento. Mas não vamos falar só de fidelidade no casamento, vamos falar de fidelidade em toda a vida, né? Nas atitudes que você está tendo hoje com você mesmo. E olha que interessante, né? Se a gente partir para o dicionário, vou falar a primeira definição de fidelidade, você vai entender o porquê que nós vamos falar de fidelidade não somente na área conjugal, mas o que é a fidelidade, que ela é muito mais abrangente do que simplesmente não trair o seu cônjuge, o seu companheiro, ok? Então, segundo o dicionário, vou ler aqui no celular aqui, ó. Fidelidade, característica do que é fiel, ou seja, a fidelidade é uma característica de uma pessoa que é fiel, alguém que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo, alguém que tem lealdade. Outra definição de fidelidade é a constância nos compromissos assumidos com o outrem. Gente, só a definição de fidelidade já pagou a noite, como diz. Já pode passar a régua. Olha aí, gente, é uma característica, ou seja, quando eu falo assim, ó, você pode falar as características físicas do Edmar? Se eu pedir para alguém descrever as características físicas do Edmar, vai falar o quê? Ele tem cabelo preto, ele tem olhos castanhos, tem cavanhaque, tem sobrancelhas grosso e tal, ele é alto, etc, etc. Então, do que eu tô falando? Tô falando das características. O que são as características? São coisas que não tem como negar. Quem olha para ele vê que ele tem o cabelo bem preto, que ele tem os olhos castanhos, etc, como eu fui falando aqui. Então, olha que interessante, a fidelidade, ela é uma característica da pessoa que é fiel. E o que ela traz pra gente aí, a pessoa que é fiel, ela tem zelo. Ela demonstra Exatamente. Zelo pelo quê? Zelo e respeito pela outra pessoa. Então, não é pelo cônjuge, é pelo próximo, pelo outro. E demonstra uma característica de alguém que tem constância nos compromissos assumidos. Então vai muito além do que simplesmente eu estar casado e não trair meu esposo com uma outra pessoa. Ela vai mostrar a fidelidade, ela mostra um compromisso em algo que eu assumi com ele. Então se eu disse, se o marido fala assim, por exemplo, a esposa pede para ele, bem, você pode consertar para mim aquela, sei lá, trocar aquela lâmpada? E o marido fala, troco, e ele não troca, né? E simplesmente fica por isso mesmo, não tem um motivo e não trocou porque... Ou seja, ali está sendo quebrado um princípio, um pedacinho da fidelidade. Então a fidelidade, ela começa nas pequenas coisas, ela é construída no relacionamento, seja com o esposo, com a esposa, com o filho. Se você fala pro seu filho, depois, tal dia a gente vai jogar bola, tal dia a gente vai em tal lugar, e você nunca cumpre, ou se aquilo acontece algum imprevisto e você não pode cumprir, e você não dá uma satisfação, você está quebrando um princípio de fidelidade. Exatamente. Ok? Então, coisas importantes que a Tati falou, compromisso com aquilo que se assume. Então, uma pessoa fiel é uma pessoa que tem compromisso com aquilo que se assume. Uma pessoa fiel é uma pessoa leal. Uma pessoa fiel é uma pessoa confiável. Uma pessoa fiel é uma pessoa honesta.
E é uma pessoa verdadeira. Agora, a Tati falou aqui sobre fidelidade, então você vai aliar, você vai relacionar fidelidade com constância. Não esquece essa palavra, constância, tá certo? Fidelidade com constância. Então, quem é fiel é constante. Quem é fiel permanece. Quem é fiel, ele é regrado. Olha que coisa interessante, gente. Muito forte, né? Muito então, forte. Quem é fiel é regrado. Então, você tem que guardar essa palavrinha aí. Outra coisa aqui que eu escrevi sobre a fidelidade. Observância rigorosa da verdade. Reprodução de um texto, por exemplo, de uma obra. Né? Uma tradução de um livro. Olha que interessante. O tradutor foi fiel ao original. O que significa ele ter sido fiel ao original? Ele observou rigorosamente o original. Ele observou rigorosamente a verdade, né? Ou a história, o fato, a mensagem, né? que se tinha no original, e ele então fez uma tradução. Então, a observância da verdade, a observância daquilo que é correto, é um traço, né? Da fidelidade. Da fidelidade. Do princípio da fidelidade. De repente você está falando, meu Deus, será que eu sou fiel mesmo? Gente, isso é importante também saber que nós estamos num processo de transformação diário, né? De repente você fala assim, sou fiel numa área, outra área eu estou melhorando, mas nós estamos trazendo isso aqui justamente para a gente, essa reflexão nos faça pensar, né, Tati, sobre a nossa vida. Nossa, será que eu estou sendo fiel? Sim. Em todas as áreas da minha vida? Será que nós falamos lá atrás, né, que peca a doutora Elizabeth da autossabotagem, será que eu não estou me sabotando em algumas áreas, deixando de ser fiel comigo mesmo? Agora, guarde a fidelidade com a constância, né? Odmar, você falando isso da questão da construção e a consciência, né, trazer luz sobre as áreas, todas as áreas da nossa vida, que seria o autoconhecimento, né? Parar para observar a gente mesmo por dentro, os nossos diálogos internos, nossos pensamentos, para buscar em nós alguma infidelidade. Porque como eu falei, às vezes você fala assim, não, eu sou fiel, porque eu não traio meu marido, eu não traio minha esposa, eu falo com os meus filhos, eu cumpro, mas às vezes nas pequenas coisas a gente tropeça, né? A gente estava falando, eu estava num bate-papo esses dias atrás aí com a Aline, né? E falando sobre os filhos, sobre filhos e tal, numa live à tarde, e a gente falou exatamente sobre isso, que às vezes a gente peca porque a gente fica querendo mostrar as coisas grandes, né? Mas na verdade a gente peca, a gente falha nas pequenas. Porque aí eu dei o exemplo, uma pedra grande, ela não vai entrar no meu sapato, né? E vai ser mais difícil de eu tropeçar, porque eu tô vendo nitidamente aquela pedra, aquela rocha. Agora um pedregulho, uma pedrinha, a lasquinha da pedra entra no sapato e assim, mas não faz nada, é só uma pedrinha, é só uma coisinha, mas deixa lá por muito tempo pra você ver o que vai acontecer. E anda com aquela pedrinha, com aquele pedregulho, com aquele pedrinho vai no sapato. Ela começa a incomodar, depois você até se acostuma, mas quando você tira o sapato, você vai ver o estrago que foi feito. A princípio não acontece nada, mas depois, né? Então é isso, gente, estamos na construção, vamos lá. Vamos falar sobre fidelidade aqui. Mais um pouco. Uma característica de Deus. Deus é fiel. Quando eu falo que Deus é fiel, estou falando que Deus não desiste. Quando eu estou falando que Deus é fiel, que Deus não vira as costas. Quando eu estou falando que Deus é fiel, Deus não abandona. Deus cuida. Deus promete e cumpre. Deus não volta atrás na sua palavra. Ok? Então, quando eu estou falando que Deus é fiel, Deus é constante. Por exemplo, tem um texto, eu não lembro agora onde está, mas diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Isso é característica de quem? De uma pessoa que é fiel, porque ela é constante. Ele é o mesmo ontem, né? Foi ontem, é o mesmo hoje e o é eternamente. Nunca muda, Deus não muda, né, as suas características, a sua essência. Deus é amor, o tempo todo Deus é amor. Deus foi amor lá na antiguidade, Deus é amor hoje aqui nesse dia 16 de junho, nesse exato momento que nós estamos falando, Deus é amor.
E amanhã, se Deus permitir, inclusive, que a gente esteja aqui, Deus continua sendo amor. E em 2021, Deus continua sendo amor da mesma forma. Ele não muda. Então é uma característica dele, né? Isso retrata a fidelidade. Ele frequentemente é E é aquilo que a amoroso. gente fala, característica. Ou seja, é algo que eu olho para aquela pessoa e não tem como ser negado. É uma característica, faz parte. Então faz parte do caráter de Deus ser fiel. E aí hoje durante o dia eu estava pensando sobre a questão de Deus. Falar, mas ser fiel é impossível então ser fiel em tudo. Em algum momento, e a Bíblia até fala isso, né? Que mesmo quando o homem, né, quando o ser humano é infiel, Deus permanece fiel. E aí eu fiquei pensando que a fidelidade, ela fala muito mais de quem está se comportando ou desenvolvendo a fidelidade. Porque a fidelidade não depende daquilo que o outro faz. E é por isso que a Bíblia fala que mesmo quando o homem é infiel, Deus permanece fiel. Por quê? Se eu sou fiel, não importa o comportamento do meu marido, não importa o comportamento do meu chefe, não importa o comportamento do meu colega Muito de trabalho, legal isso. É isso né? Não depende do que o Não outro depende faz, do outro, né? da vantagem que eu posso tirar de alguma coisa, depende daquilo que está dentro, sendo trabalhado dentro do meu caráter. Por isso que a gente fala que é princípio, é um valor, é algo que rege a nossa vida, que nos leva para uma ação ou para outro tipo de ação e de atitude de comportamento. Show de bola. Show de bola, Jordão. Viu? Top, né? Mas é bonito, né? Mas daqui a Pensar pouco- em Deus nessa Isso, daqui a dessa pouco eu vou forma. pegar esse gancho da Tati pra gente falar outra coisa aqui, mas foi top. Agora, olha que interessante, gente. A gente começa. Nós vamos falar aqui sobre fidelidade, a gente estuda um pouco, né, gente? Alguma coisa tem na nossa vida, alguma experiência. Mas olha o que eu achei sobre a fidelidade. Ah, isso é legal. Wi-Fi. Você sabe o que é Wi-Fi, gente? O que é o Wi-Fi? A gente Wi-Fi. fala tanto da Wi-Fi, desespera por causa da O senha que do Wi-Fi. significa Wi-Fi? Então significa Wireless Fidelity, do inglês, que significa fidelidade sem fio. Aí fala, mas o que tem a ver fidelidade sem fio? Então Wi-Fi é uma abreviação, né, Duas palavras. de duas palavras. Wireless Fidelity, né? Wi-Fi. Então a abreviação dessas duas palavras, que significa fidelidade sem fio. Agora, Muito interessante. por que fidelidade sem fio? Fidelidade significa frequência. É uma frequência de rádio ou infravermelho que permite acesso à internet dentro do seu raio de abrangência. Então, por exemplo, eu estou usando meu Wi-Fi aqui. Eu estou usando uma fidelidade sem fio aqui. Uma frequência de rádio que aqui os nossos dispositivos móveis Captam, né? estão captando e nos permite usar a internet dentro do nosso raio aqui. Agora, a palavra que traz aqui, que eu quero que fique no seu coração, nós falamos lá atrás, fidelidade é constância. E aqui na questão do Wi-Fi, a fidelidade sem fio é uma frequência sem fio. É interessante. E a fidelidade é frequência, é constância. Então você já deve estar pensando aí, nossa, eu estou sendo frequente e constante em que área da minha vida? Ou não estou sendo? E olha só, gente, você falou aí, ó, e é uma frequência, né? É uma frequência, quer dizer, tem uma conexão, certo? Tem uma interação e ela é constante e ela é sem fio, ou seja, não precisa estar presente. Não precisa ter algo próximo, não precisa ter algo ligando, não tem cabo. Exatamente, é sem fio. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente aqui, não depende de quem está vendo ou não. Por isso que a gente falou, ser fiel onde e como. E quando. Exatamente. Quando alguém está vendo, aí não é fidelidade. E a questão do local também, não tem um local que eu sou fiel. Isso. A Tati falou aqui, ó. Onde e quando, não tem Onde? um onde e não tem um quando, entende? Porque a fidelidade é uma característica do Edmar. Então, se eu sou uma pessoa fiel, gente, presta bem atenção, eu sou fiel aqui em casa, eu sou fiel no meu trabalho, eu sou fiel com as crianças, eu sou fiel com a minha esposa, eu sou fiel com um amigo, eu sou fiel no negócio, faz parte de mim, não tem, sabe, não tem o quando, não tem um onde, né, Tati? Não tem um Exatamente. local, não. Ah, lá na igreja eu sou fiel. Não, se eu sou fiel na igreja, eu sou fiel aqui em casa. A não ser que você seja uma pessoa... Você é um psicopata, sei lá, o cara, né, tem gente que é assim, o cara
É uma coisa uma coisa lugar. em cada lugar, né? Um camaleão, cada lugar se camufla de alguma coisa. Mas assim, nós estamos tratando aqui com pessoas que querem ser verdadeiras realmente, né? Se dispõem a abrir o coração e ser verdadeiro. Exato. Mas então fidelidade, nós estamos falando de frequência e de constância, né? É a questão aí da fidelidade. Agora, gente, vamos aqui pensar em algumas áreas da vida. Por exemplo, vou falar na saúde, vamos lá. Nós falamos com a Priscila outro dia da AMES, né? Outro dia a gente vai falar com ela aqui de novo, né? Falou do desafio 30, né? Uma reeducação alimentar, um trabalhar de novo, né, Tati? Com atividade física. Sair do sedentarismo. Sair do sedentarismo, ok. Aí você se propõe a fazer isso. E aí o que você tem que ser, por exemplo, com uma nova dieta, com um novo modo de comer? Você tem que ser fiel. Você tem que ser, agora eu vou mudar a palavra. Você tem que ser frequente, você tem que ser constante. Por quê? Você começa uma reeducação alimentar, por exemplo. Por isso que a vida não flui de muitas pessoas, gente. Ele começa na segunda, na terça, na quarta. Ele tem que ser o quê? Frequente, constante, fiel. Não vou. Eu não vou comer doce além do que eu precisava. Eu não vou comer coisas gordurosas além do que eu precisava. Mas o que ele faz? Ele não é frequente. Ele está indo 2, 3, 4 dias e ele declina. E aí qual que é o resultado que ele tem, bem? Nenhum. Aliás, ele tem. Ele tem um resultado. Ruim, não o esperado. Não esperado, não diferente. Entende? E aí, se eu não sou fiel, eu não consigo. Se eu não sou fiel, eu não consigo, por exemplo, ter uma reeducação alimentar, começar a fazer atividade física. Você que faz atividade física aí, você que não faz, já tentou fazer. Primeira vez que você dá uma corrida, sei lá, uma caminhada, faz uma esteira de 20 minutos, o que acontece com o seu corpo? Quase morre. Arrebenta o cara. O cara fica com dor na panturrilha, dor nas costas, dor de cabeça, dor no braço. Entendeu? Dor de fica cabeça. Um bagaço. Muita dor de cabeça quando eu comecei. O cara fica um bagaço. Mas o que acontece quando ele continua fazendo, quando ele é frequente, quando ele é fiel? As dores diminuem e aí... Desaparecem até, né? Exatamente, aí vem a recompensa, vem a alegria, vem a satisfação de você estar fazendo alguma coisa. Vem a melhora na saúde. Melhora na etc, saúde, etc. enfim. Mas isso só vem com a fidelidade. Troca a palavra fidelidade, só vem com a frequência e com a constância. A partir de hoje eu vou guardar R$100 por mês, que eu quero chegar no Natal, eu quero ter R$1.200. Vou começar em janeiro e no Natal vou ter R$1.200 para me sair, comprar umas coisinhas e não ficar preocupado esperando só o 13º, enfim. O que acontece? Guardou 100, 200, 300. Chegou na pandemia, já torrou tudo. Acabou o dinheiro. É claro, gente, de repente precisou e não teve condição. Mas vamos tirar a pandemia, vamos trazer numa situação de normalidade. Você está lá com R$300, você guardou janeiro, fevereiro e março. O que a pessoa faz? Ela gasta antes. É verdade. E aí, ela deixou de ser fiel. Ela deixou de ser constante, ela deixou de ser frequente. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Em tudo isso que você falou, a primeira pessoa que teve prejuízo dessa infidelidade foi a própria pessoa. Né? Foi a própria pessoa. Então, pessoas, por exemplo, que são fiéis, elas são colaborativas, que eu ia falar. Elas, num processo de colaboração, elas não abandonam o barco no meio do caminho. Né? Num trabalho em equipe, elas não abandonam o barco no meio do caminho. Num trabalho social, voluntário, até no seu ofício, ela vai até o fim. E quando eu falo vai até o fim, gente. Por quê? Qualquer projeto que você inicia na vida, qualquer questão que você vai querer fazer, né, vamos trazer de novo a questão da saúde. Vou fazer um trabalho para me perder tantos quilos ou para me ganhar tantos quilos. Vai começar, vai doer, vai ser difícil. A comida você vai... Estranhar. É um processo que existe a dificuldade, mas o fiel, o que ele faz? Ele rompe as dificuldades, ele trabalha no como sim e ele vai até o fim, até ele chegar lá. E aí é bom
Porque traz experiências positivas que em outras situações da vida ele pega e vai de novo. Exatamente. Então é muito, muito legal. Então a frequência e constância. Então, gente, fidelidade é um princípio. Você tem que desenvolver isso na sua vida. E aí o texto de Mateus capítulo 25. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. E aí eu quero trazer aqui, junto com a Tati, alguma reflexão para a nossa vida. Vamos falar da questão profissional, bem? Porque, por exemplo, você é um profissional, você está lá no seu trabalho, né, eu não sei que área que você ocupa, qualquer área. Se você é um funcionário normal, né, da linha de produção, por exemplo, e você fala assim, nossa, o dia que eu for supervisor, tudo isso aqui vai mudar, o fulano não vai ficar mais falando mal de ninguém no cafezinho, isso aqui não vai ficar mais sujo. Eu não vou chegar mais atrasado. Eu não vou chegar mais atrasado. Lê do engano, queridão. Por quê? Vamos dar outro exemplo. Você é o supervisor, né? Não, o dia que eu for o gerente, tudo vai mudar. Né? Essa máquina não vai ficar aqui, essa mesa não vai ficar aqui. O lixo não vai ficar cheio. Né? O fluxo da produção vai ser outro. O dia que eu for o gerente. Top, hein? Vamos mudar um pouquinho mais? Seu gerente, o dia que eu for o superintendente, tudo vai ser diferente. O dia que eu for o diretor, eu vou tirar esse gerente aqui, vou colocar outro porque ele não produz nada, eu vou arrumar essa equipe aqui, eu vou treinar a equipe, eu vou fazer uma palestra e tal. Ok. Aí que tá o detalhe, que não é assim que funciona. Então, meu queridão, se você é um empregado, se você é um empregado da produção, se você é um técnico em alguma coisa, você não tem cargo de gestão, de liderança, de nada na empresa que você trabalha, você não tem que ser o supervisor para mudar tudo. Mude hoje. Seja fiel hoje. Seja frequente e constante em boas práticas hoje. Né, Tati? Porque o dia que você receber um crachá de supervisor, um jaleco de supervisor, um nome de supervisor, você já se comporta como tal. Você já é frequente e constante nas ações, nas atitudes como supervisor. Né, e aí o detalhe, né? Pensa na cabeça de quem já é o patrão, de quem já é o diretor e que precisa nomear alguém para um cargo de supervisão, para promover alguém para alguma função mais específica, etc. Ele vai promover quem? O cara que, quando for gerente, vai agir assim ou assado? Ou o cara, a mulher, que já, essa pessoa não é nada ainda, não tem função nenhuma ainda, não foi nomeada a nada, mas o cara já faz como se fosse. Gente, vamos lá. Fala pra mim, quem que esse diretor, que esse patrão, que esse chefe vai promover, vai colocar? Eu gosto assim de dar um exemplo, depois você pode até dar o seu exemplo também, amor, no banco, né, se você quiser, mas eu queria dar o meu exemplo. Quando eu trabalhei alguns anos no banco e um pouco antes de nós nos casarmos, eu entrei numa empresa, na época Suporte Informática, e eu entrei nessa empresa como a atendente, a telefonista, né? E aquele comportamento meu ali não era de só uma telefonista. Eu não atendia simplesmente o telefone. Eu atendia o cliente, eu resolvia as coisas. E aos poucos eu fui tendo a oportunidade de crescer na empresa. Então, por exemplo, quando a pessoa, que é uma pessoa muito amada minha amiga Claudinha, né, que era responsável, vamos dizer assim, né, da empresa e tudo mais, na parte administrativa, quando ela saiu de férias e ela falou pra mim, ia sair de férias pela primeira vez, né, quando eu estava lá, e ela falou, você vai ficar no meu lugar, você vai assumir o comercial, isso. Eu falei, como assim? Você vai fazer o contas a pagar? Por quê? Porque era um cargo de muita confiança. E aquilo pra mim, eu falei, nossa... Confiança, responsabilidade, né, Tati? E ela falou, não, mas você já faz isso. Você já faz isso. Ok, beleza. O tempo foi passando, Claudinha teve, né, outras oportunidades. Chegou num ponto na empresa em que foi mudado o quadro societário e tudo mais. E aí chegou o momento em que eu era a responsável geral de lá. E aí depois, como eu trabalhava
daquela maneira, teve a oportunidade de entrar alguém no quadro societário da empresa. Quem entrou? Eu entrei. Por quê? Porque eu já cuidava da empresa sendo empregada como se a empresa fosse minha. Então, eu não matava a hora do serviço, eu não gastava sei lá, o café da empresa, a folha de sulfite, não imprimia as coisas minha particular lá, não sei que eu pedisse, posso imprimir uma apostila minha da escola assim, assim, assim? Sabe? Mas é fidelidade. E aí o que acontece? Na hora que vem uma oportunidade, puxa, a gente queria trazer mais alguém aqui para o quadro societário, quem que a gente vai trazer? Ah, vou trazer o outro que mata, que isso, que aquilo, que cumpre só o que é mandado. Não, vou trazer aquele que já se comporta como um dono. Exatamente. Né? Então é experiência, né? Tô falando aqui de algo que aconteceu comigo. Então isso é muito, mas muito importante. Então, nas empresas, gente, tem muito isso. A pessoa, o dia que eu for, cara, esquece, seja hoje, meu irmão. Seja agora, seja fiel, seja constante, seja proativo. O lixo tá ruim lá, vai lá e você mesmo já arruma. Ou falei até no outro dia, chama alguém para arrumar. Entendeu? Resolve o negócio. Mas não reclama, o né? dia que eu for, esquece, não existe isso. Não existe isso. Você que não é casado, por exemplo, você começa a namorar um cara. O cara não trabalha. Entendeu? O cara folga. Entendeu, minha querida? Você que tá aí namorando. Acorda! Você que tá aí namorando um cara que não trabalha, como diz o pastor Silas Malafaia, você vai casar e pedir esmola para dois. Então se o cara não trabalha, se o cara é um folgado, né? Fica bermudão lá. Nada contra, tá, gente? Pode usar bermuda, fica à vontade aí. Mas o cara lá, só de boa. Só daquele jeito, né? O cara não estuda direito. Na aba do pai, na aba da mãe, você tá namorando ele. É um gatinho, uma gatinha, belezinha. A menina que não ajuda em casa, que não faz nada, que só folga. Ok. É o princípio que ela tá carregando a vida. Você vai casar, você acha que depois que casar, o fulano vai trabalhar. Você acha que depois que você casar com essa menina folgada, ela vai cuidar de você. Sonha, meu queridão. Vai administrar bem a sua casa, a sua família. Sonha, meu irmãozinho. Sonha. Já vimos esse filme aí. Agora, vou namorar alguém. Como é que essa pessoa é hoje? Que princípio, você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda, uma pessoa aguerrida, uma pessoa que respeita o pai, respeita a mãe. Porque se ele respeita o pai, respeita a mãe, vai te respeitar, não é verdade? Verdade. Se ele é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que estuda, que tá ali, que tá... Não é simplesmente trabalhar fora, né? Gente, trabalhar, a pessoa não trabalha, a pessoa está estudando, ela quer ter um futuro, ela quer ter algo melhor. Você sabe que aquilo faz parte da vida dela. Quando ela casar com você, você sabe que ela sempre vai querer o melhor para você, para sua família, para os seus filhos. Exato. Já faz parte, então dá uma espiada, dá uma sondada, ok? Na fidelidade dessa Fidelidade. Eles vão trocar de novo na frequência, na constância dessa pessoa. Senão você vai ficar aí pedindo esmola para dois. Entende? Na questão de relacionamento. Tá bom? Então presta muita atenção nessa questão da fidelidade. Agora, eu escrevi aqui, porque em Mateus 25, 21, que é o texto que eu citei, tá bom, gente? Só pra gente pegar. Seja fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. E aí, que é a grande sacada. Porque o cara, no pouco, ele é fiel. No pouco, ele é fiel. No pouco, ele é constante. No pouco, ele é frequente. Então, por exemplo, se você está lá na empresa, você é o cara que ganha menos, você ganha um salário mínimo. A Tati falou aqui, ganha um salário. Você é o que menos ganha lá. Mas você, sendo o que menos ganha em valores monetários, mas é fiel, é frequente, é honesto, é trabalhador, é produtivo, chega no horário, sai, não reclama, veste a camisa da empresa ganhando R$1.000, pergunta que eu te faço, quando você ganhar 5.000, aí você vai chegar mais cedo? Não, você já chega mais cedo, ganhando 1.000, ganhando 5, você vai chegar mais cedo ainda. Exatamente. Você já você já é proativo ganhando 1.000. Quiçá 5.000. Exatamente. Meu queridão, é isso. Então aqui o texto está falando, seja fiel no pouco, porque mantendo a característica de fidelidade no pouco, mantendo a frequência no pouco, mantendo a constância no pouco, quando você for por muito, você não vai aprender lá, você já é.
E é impossível você não sair do lugar e galgar para outro, né? E estar num nível e ir para outro. Porque lei da semeadura também, né? Você está plantando fidelidade. Ah, mas eu sou tão fiel e eu levei pancada. Fui isso, fui aquilo, me traíram, me machucaram, me isso, me aquilo. Ok, faz parte da vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso o próprio Jesus falou. Então, nós não estamos falando aqui que o fiel não vai ter dificuldade, né? Pelo contrário, a fidelidade também é demonstrada no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, no momento de desafio, no momento que, ai, nossa, agora tem tudo para não fazer. Então, a fidelidade ela é demonstrada na onde? Quando como diz o Dimar, adora falar, amassa. Quando todo mundo diz, não, larga a mão, capaz. Esse patrão, esse cara aí só anda de carrão, isso, aquilo, outro, capaz mesmo, eu vou sair mais cedo mesmo, eu vou olhar no WhatsApp mesmo na hora de serviço, vou matar a hora mesmo, entendeu? Exatamente. Então, pra você ver, é uma característica, é um princípio que esse cidadão está carregando dentro dele. Então, gente, vamos ser fiel, ok? Ser fiel ao nosso país, ser fiel à nossa cidade, ao nosso casamento. O que é ser fiel no casamento? Vamos lá trazendo na constância e na frequência. A gente fez votos lá. Prometo, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na escassez e na abundância, até que a morte nos separe. Você não fez uma promessa lá no altar? Fez ou não fez? Uma promessa. Na hora ela estava apaixonada, ai maravilha, a noiva maravilhosa, tudo. Ok, só que aquilo é um espetáculo, mas não fica daquela maneira todo dia. Então, quando você é fiel no casamento, você está dizendo o seguinte: eu vou ser frequente e constante nos votos que eu fiz no altar. Como é que nós estamos hoje? Com saúde? A Tati está bonita aqui, bem arrumada, maravilhosa, com saúde. Ok, mas vai chegar um dia que ela vai envelhecer. Só eu que vou envelhecer, né, gente? Entendeu, gente? Que um dia os nossos filhos vão estar aqui em casa mais, já vai casa, vai embora, e aí? Ah, não, agora só está nós dois em casa, e aí? Continua frequente e constante no voto que eu fiz dia 25 de novembro do ano de 2000. Temos dinheiro? Maravilha, estamos prosperando, estamos crescendo, firme. Não tem dinheiro? Passando dificuldade? Estamos doentes? Continua da mesma forma. Isso se chama fidelidade. Constância e frequência naquilo que a gente prometeu. Um compromisso assumido com alguém, né? Você falou lá no comecinho, né? Esse compromisso que você assume com alguém. Vamos trazer para os relacionamentos, né? Você fez um compromisso com alguém? Cara, seja fiel. Frequente e constante naquele compromisso que você fez. Seja um compromisso de um pagamento de dinheiro, seja um compromisso de ajudar, seja um compromisso, né, que você assumiu com a pessoa de prestar um serviço. Seja fiel. Quantas pessoas... Gente, cara, vamos lá, você vai contratar qualquer pessoa para fazer um serviço na sua casa. A maioria das pessoas já espera, vai entregar atrasado. Vai, você aí pede para fazer um móvel na sua casa. Qual que é a expectativa da maioria das pessoas? Vou aqui, mas com certeza vai atrasar. O cara te pede 15 dias. Você já espera para 30. Você espera para 30. Infelizmente. Puxa vida. É melhor pedir para 60 dias, não, o meu ficar pronto em 60 dias. E em 60 dias chega o móvel, chega o serviço, chega o trabalho, ou em 59. Agora fala que chega com 15, chega com 60. Ou seja, é claro, tem um BO. Mas só que o pessoal está fazendo da exceção à regra. Seja fiel, compromisso. Fez um compromisso de entrega. Fez um compromisso de casamento. Pô, o cara casa hoje, daqui a pouco já larga a mão. Que compromisso que é esse? Que infidelidade que é essa, né? E é isso, gente. Seja fiel, porque Deus é fiel. Né? Deus cuida da gente. E aí, gente, eu acho que é importante a gente colocar uma coisa aqui. Em nenhum momento aqui, quando a gente fala de fidelidade, a gente está falando de perfeição. Não existe, né? Não existe perfeição. E aí, deixa eu até pegar aqui de novo aqui, ó, a questão da fidelidade. Olha lá, ó, aquele que é fiel, que demonstra zelo, né? Respeito por alguém.
e a constância nos compromissos assumidos com outrem. Então, o que o fiel, quando ele erra, né? Quando ele pisa na bola, quando ele faz algo de errado, quando ele prejudica alguém, o fiel, o que ele faz? Ele age, ele retoma. Por quê? Porque ele é constante. Então ele retoma, puxa, perdi aqui a rota. Perdi a rota. Percebeu, identificou, automaticamente ele corrige a rota. Ele pede perdão, ele conserta, ele muda a direção, mas ele continua constante. E isso não é perfeição. Perfeição a gente só vai encontrar em Deus.